Que bom, que momento precioso esse momento de louvor ao Senhor, não é verdade? Prestou atenção no que a gente acabou de cantar? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nós cantamos que a nossa alegria é do Senhor, que a gente realmente viva isso, amém? É um prazer poder estar aqui nessa noite, poder compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do Senhor. E eu quero pedir a sua atenção por alguns minutos, para que aquilo que Deus falou ao meu coração de forma bastante impactante, de forma bastante forte, também seja falado ao seu coração. Então eu peço a sua atenção nesses poucos minutos que passaremos aqui. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17 ao 22. Marcos 10, 17 ao 22. Você tem sua Bíblia aí para abrir, acessar ela. Vamos ler? Verso 17 diz o seguinte: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu... É bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Verso 20. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche os olhos por mais um instante, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, essa é a Tua palavra, Senhor. Pai, que nosso coração agora nessa noite esteja totalmente disponível ao Teu falar. Que os nossos ouvidos espirituais estejam 100% abertos, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Que seja, Deus, o Senhor falando e agindo nesse lugar com total liberdade, como já tem feito nessa noite. E, ó Pai, nós oramos para que a gente consiga entender a mensagem contida na Sua palavra. Que a gente consiga, Pai, entender que a vida com o Senhor vale sim a pena. Que a gente consiga entender que nada neste mundo vale mais a pena do que a vida que o Senhor tem para nós. Então, usa, Senhor, esses minutos que passaremos aqui para falar aos nossos corações de forma grandiosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse encontro relatado aqui é um encontro bastante conhecido, um diálogo bastante conhecido. Eu particularmente gosto muito dos encontros que Jesus tem ao longo do seu ministério. Jesus faz muitas coisas, mas Ele se encontra com determinadas pessoas em alguns momentos, né? Nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós temos o encontro de Jesus com a mulher de fluxo de sangue. Então, em alguns momentos Jesus se encontra com algumas pessoas, e aqui Ele se encontra com esse homem rico. E a gente vê que esse homem rico, no final do diálogo com Jesus, ele vira as costas e sai. Eu costumo dizer que quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela nunca fica indiferente. Porque sempre que uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela vai ter uma das duas atitudes: ou ela vai se prostrar diante de Jesus e vai o adorar, ou ela virará as costas e quem sabe talvez até gritar: crucifique.
ficar indiferente diante de Jesus é impossível. Por isso, eu coloquei o título aqui da mensagem como A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Porque nesse diálogo, nesse encontro que esse jovem rico teve com Jesus, ele teve essa pergunta. E a gente vai ver que ele teve essa oportunidade de pensar: o que vale a pena na minha vida? E eu queria que você fizesse um exercício de imaginar a seguinte situação comigo. Imagine que alguém te ofereça uma casa enorme. Essa casa tem uma piscina linda e tem vista para o mar. É o sonho de todo mundo, né? Uma casa grande, uma casa com um jardim muito bonito. E alguém te oferece essa casa e você pode morar nessa casa e ficar com essa casa. Só que no final da proposta a pessoa faz o seguinte: bom, se você aceitar essa casa, essa grande e bela casa, tem uma condição. A condição é: você não pode sair dela, jamais. O que você responderia diante dessa oferta? Porque se um dia alguém aparecer te fazendo uma proposta dessa, num primeiro momento você vai falar assim: nossa, essa pessoa está doida, o que é isso? É uma mansão, está me oferecendo amanhã, está me oferecendo um sonho. Isso é um sonho. De manhã eu disse que se eu fizesse essa proposta para o meu filho mais velho, Daniel, ele ia falar assim: você é louco, não compensa. Ele tem a mania de ficar falando isso. Mas, num primeiro momento, é algo que parece um sonho. Mas quando ele completa a proposta, o que antes era sonho passa a ser uma prisão. E provavelmente a sua resposta vai ser como a do Daniel seria, né? Não compensa. Eu não vou trocar a minha liberdade por uma casa grande. Eu não vou trocar o fato de eu poder sair, de eu poder viajar, de eu poder ver minha família, de eu poder ver meus amigos, só para eu ficar dentro de uma casa grande. Por mais que tenha Netflix, não vale a pena. A realidade, meus irmãos, é que em vários momentos da nossa vida, a gente traz esse tipo de reflexão. Será que vale a pena? Porque nós somos movidos a recompensas. Em vários aspectos. Nós somos movidos à recompensa. Se o seu trabalho não for te dar alguma recompensa, você não vai sair da sua cama, você não vai levantar da sua cama de manhã para sair para trabalhar. Você trabalha porque você terá uma recompensa ao final daquele mês trabalhado. Você busca uma pós-graduação, você busca uma graduação porque você entende que ao final daquele esforço que você despendeu sobre aquele trabalho, sobre aquele estudo, sobre aquela pós-graduação, você vai ter uma recompensa. Então a gente é movido por recompensa. Existe recompensa até para aqueles que pagam R$100 para correr na rua. Já viram gente que paga R$100 para correr na rua? Sabe, Juninho? Uns que pagam para correr na rua. Até nisso tem recompensa. Porque a pessoa vai pensar assim: é porque faz bem para a saúde, porque eu gosto da medalha, a comunhão ali, alguma recompensa vai ter. Porque se não tivesse recompensa nenhuma, não iria. Nós somos naturalmente movidos por recompensa. A gente em tudo está avaliando se compensa ou não. E o que essa situação do jovem rico tem a ver com isso? Tem muito a ver. Esse encontro de Jesus com esse homem rico é registrado também em Mateus e Lucas. E só Mateus traz a palavra jovem. E aí se popularizou aí jovem rico, né? E Marcos aqui fala homem rico. Então a gente chama jovem rico, homem rico, mas o fato era uma pessoa, um jovem de uma alta posição, que tinha muitas propriedades, era um jovem rico. E esse jovem, logo no começo do encontro dele com Jesus, já se mostra muito disposto em saber sobre a vida eterna. Esse encontro não foi um encontro sem querer. O jovem não estava andando de cabeça baixa e esbarrou em Jesus. É você que está aqui?
Ah, não, já que você está aqui, me explica então como é que acontece para eu conseguir a vida eterna. Não, não foi assim. Porque lá no verso 17, diz o seguinte: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. E, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, esse jovem aqui, ele busca de maneira até intensa a Jesus nesse primeiro momento. Mostra que ele tinha interesse em saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Porque ele corre atrás de Jesus. E quando ele chega até Jesus, o que ele faz? Ele se ajoelha. Então ele corre, ele se ajoelha e ele ainda tenta agradar Jesus, chamando assim: Jesus, bom mestre. Essas três coisas de correr, se ajoelhar e tentar agradar Jesus mostram um interesse por parte desse jovem rico. Ele nesse primeiro momento até mostra que queria fazer o que é certo. Ele estava até disposto a entender: bom, o que eu preciso fazer? Mas aí vem a resposta de Jesus no verso 18. E Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus responde a pergunta do jovem com uma outra pergunta: por que você me chama de bom? E ao perguntar por que me chama de bom, Jesus, em hipótese alguma, está negando sua bondade. Aqui ele está alertando o jovem sobre o uso inadvertido do termo bom. Porque o jovem estava mostrando que, e ao longo do diálogo nós vamos ver isso, que ele tinha um conceito muito deturpado de bondade. E aqui Jesus com essa pergunta fala: o que você está me chamando de bom? O que é bom para você? Jesus não nega a sua bondade, tanto que mais para frente Jesus fala: eu sou o bom pastor. Então, em hipótese alguma, Jesus está dizendo que ele não é bom. Mas aqui, ele quer alertar o jovem: você me chama de bom? Mas você sabe realmente o que é ser bom? Será que você sabe que bom só existe um, que é o Pai, que é Deus? Então aqui Jesus direciona a atenção do jovem a Deus, dizendo que não há outro ser bom a não ser Deus. E ele tinha um conceito deturpado de bondade. E no verso 19, Jesus completa: você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém e honre o seu pai e a sua mãe. Todos os mandamentos que Jesus cita na resposta para o jovem rico são mandamentos voltados ao próximo. Dos 10 mandamentos, 4 mandamentos são relacionados a Deus, nós em relação a Deus, né? Os outros 6 são mandamentos de nós em relação ao próximo. E aqui Jesus cita exatamente os mandamentos em relação ao próximo. Não mate. Você quer dar a vida eterna? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Ou seja, tudo que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Nesse momento aqui, quando Jesus responde com esses mandamentos, provavelmente o jovem ficou muito feliz, porque ele cumpria o que ele tinha acabado de ouvir Jesus falar. Na cabeça dele, ele tinha conseguido alcançar o objetivo dele. Eu vou até Jesus, ele que está falando de Deus, ele que está falando tantas coisas, ele sabe como eu herdo a vida eterna. Eu vou até ele. E Jesus fala: você não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. O jovem nesse momento provavelmente ficou feliz, porque lá no verso 20 a gente vê que ele responde: então o homem respondeu: mestre. Repare que ele já tirou o bom, ele só falou mestre. Aqui a gente já vê que o coração do jovem rico já está começando a ser alinhado. Ele fala: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Na cabeça desse jovem, ele cumpria todos os requisitos
para ser salvo. Ele se achava bom. Em resumo, ele se achava bom. Percebe como Jesus, a primeira coisa que Jesus quis fazer na conversa com esse jovem foi readequar ou realinhar o conceito de bondade que ele tinha? Porque na cabeça desse jovem, ele já deve ter ido a Jesus e falou assim: não, eu já sou bom, está garantido. Eu só vou ali ter o selo para entrar no céu, porque não tem como. Eu já sou bom o suficiente. E aí Jesus fala: ó, não mate, não cometa adultério e tal. Então, beleza. Estou garantido no céu. Nesse momento ele deve ter falado assim: eu sou bom. Está tudo garantido. E meus irmãos, quantas vezes nós nos consideramos bons demais em alguns momentos da nossa vida? Como esse jovem. A gente lê um texto desse e julga o jovem: nossa, mas esse cara é muito arrogante. Esse jovem aqui está muito prepotente aqui, esse cara está se achando demais. Pode ser que na sua vida você não tenha deliberadamente falado assim: eu sou bom. Mas a partir do momento que você murmura e acha que não merece passar por alguma provação, que não merece passar por algum problema, porque você vai aos domingos à igreja, ou porque você dá o seu dízimo, a sua oferta, ou porque você se converteu já tem muito tempo. Nossa, eu tenho 20 anos de igreja. Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa doença está me acometendo? Por que essa doença entrou na minha família? Em outras palavras, está dizendo: eu não mereço passar por isso, porque eu vou para a igreja, porque eu sou crente, eu não posso passar por isso. Quando a gente faz esse tipo de questionamento, a gente está fazendo exatamente como o jovem rico: eu sou bom demais para passar por isso. Eu não mereço passar por essas coisas. Afinal, eu sou crente, eu vou à igreja todo domingo, eu mereço mesmo é ser abençoado. E aí, meus irmãos, como resposta a esse tipo de questionamento que a gente pode fazer em alguns momentos na nossa vida, a gente tem que ouvir o que Jesus disse: bom, só há um. Porque o céu não é por merecimento. Graças a Deus que não é por merecimento. Porque se fôssemos ter algo por merecimento, nós teríamos o inferno. E esse jovem estava achando que por merecimento ele alcançaria o céu. Que por ser bom o suficiente, ele alcançaria a vida eterna. E Jesus deixou claro que não é assim que funciona. Que não é assim que a banda toca. O jovem talvez esperasse que Jesus respondesse assim: uau! Nossa, mas você cumpre todos esses mandamentos. Que isso? Não, mas você venha... Não, você já pode ir direto. Seu passaporte já está aqui carimbado. O seu lote lá no céu já está reservado. Já pode começar as obras, porque daqui você vai direto. O jovem já deve ter chegado, a hora que Jesus falou, já deve ter inflado o peito assim: mas eu cumpro isso desde a minha juventude. Só que, coitado, sabe de nada, inocente. Não foi isso que Jesus respondeu. Na cabeça dele, ele fala assim: eu estou bonito, estou bem na fita. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, porque quando a gente vai lá no verso 21, a gente lê o seguinte: e Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando Jesus pede que ele vendesse tudo que ele possuía e desse aos pobres, Jesus ali traz à tona o verdadeiro tesouro da vida daquele homem. Com uma proposta, Jesus traz à luz algo que estava escondido. Mas a gente sabe que Jesus não estava interessado no dinheiro daquele homem. A gente sabe que Jesus também, naquele momento, não estava pensando nos pobres que haveriam de receber aquele dinheiro.
O interesse de Jesus aqui era sondar o coração daquele jovem e trazer à tona o que precisava ser corrigido. Jesus não estava interessado no dinheiro, não estava interessado nas propriedades, porque não é dando tudo que temos que alcançamos a salvação, mas é dando tudo que somos. Há uma diferença. Ali o jovem viu quem ele realmente era. Ele chega diante de Jesus com um conceito de si mesmo: eu sou bom. E com uma conversa rápida, ele chega à conclusão de que ele era avarento e egoísta. É esse o poder que um encontro genuíno com Jesus tem de fazer conosco. Porque se a gente voltar lá no começo do verso 21, o verso diz o seguinte: Jesus olhando para ele com amor. Outras traduções falam: Jesus olhou para ele e o amou. Antes que Jesus corrigisse o que precisava ser corrigido, Jesus olhou para ele e o amou. Essa é a diferença de uma correção vinda de Jesus. A correção vinda de Jesus vem com amor, porque Ele olha para nós, Ele nos vê, Ele nos ama e Ele olha com esse olhar de amor. Ele nos vê, nos ama e nos corrige. Com esse pedido de Jesus, o jovem ali naquele momento tem seus olhos abertos e finalmente enxerga que ele não era bom como ele achava que era. Muito menos perfeito para passar a eternidade ao lado de Deus. Com um pedido, Jesus revela que o jovem não cumpria nem o primeiro mandamento, que é amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele chega na conversa achando que ele cumpria os 10. E com esse simples pedido, Jesus mostra que ele não cumpria o primeiro. E quando nós nos encontramos com Jesus, quando a gente tem um encontro genuíno com o Senhor, isso acontece no nosso coração. A gente chega de uma maneira, mas não permanece dessa mesma maneira. A gente chega tendo um conceito sobre nós mesmos, pensando que nós somos de uma coisa, pensando que eu mereço isso, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando a gente chega diante de Jesus, Jesus nos revela até o desconhecido, a gente fala assim: nossa, quem sou eu? Quando nos voltamos a Jesus, Ele nos vê, nos ama e revela o que precisa ser corrigido. Em Salmo 139, não precisa abrir, o salmista fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista que ele pede para o Senhor sondar o coração dele, ver se no coração dele há alguma coisa ruim, algum caminho mau, e pede para que o Senhor guie ele pelo caminho correto. É isso que um encontro genuíno com Jesus provoca em nossa vida. Provoca essa necessidade de mudança. Essa traz à luz, traz à tona até aquilo que a gente não pensava que tinha. Traz à nossa mente coisas que a gente pensava que não era nenhum problema. Mas quando Jesus pede, aí você fala: nossa, mas eu não sabia que era um problema desse jeito. E foi isso que aconteceu com o jovem rico. Jesus, com esse pedido: vai lá, vende suas propriedades, dê tudo aos pobres, e aí você vem e me segue. Com esse pedido, Jesus apresentou duas opções para ele. Ele tinha uma opção. A primeira opção era colocar Deus em primeiro lugar na vida dele e ser salvo. E a segunda opção era amar as riquezas e passar a eternidade longe de Deus. Nesse momento, o jovem rico foi confrontado. E a pergunta que eu fiz lá no começo sobre será que vale a pena, provavelmente foi a pergunta que passou na cabeça dele.
ele, nossa, eu vou ter que vender tudo. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu abrir mão de todas as minhas riquezas e seguir esse homem? Será que vale a pena eu vender minhas propriedades, dar para os pobres e seguir esse homem para eu ter a vida eterna? Será que vale a pena? Nesse momento o jovem foi confrontado com esse pensamento. E o desfecho dessa história a gente já conhece, que é o que está descrito lá no verso 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Na cabeça dele, fazendo essa pergunta, será que vale a pena? Ele concluiu que não valia a pena. Agora, lembra de qual era o estado desse jovem lá no começo do diálogo? De um jovem que veio correndo diante de Jesus. Um jovem que se lançou aos pés de Jesus. Que quis agradar a Jesus. Provavelmente ele estava feliz. Finalmente encontrei o mestre. E agora você imagina como é que está o coração desse jovem nesse momento. Nossa, todas as minhas expectativas caíram. Tudo que eu pensei que eu conseguiria alcançar nesses anos todos seguindo a lei, eu busquei seguir a lei com todas as minhas forças. Todos esses anos eu tinha certeza que eu ia para o céu, e chega nesse momento, caiu tudo por terra. Não à toa a Bíblia diz que ele saiu triste. Ele não deu de ombros assim, falou assim, não era isso que eu queria mesmo, e foi embora. Ele retirou-se triste. Porque na análise do jovem, não valia a pena trocar todos os seus bens pela salvação. Ele saiu daquela conversa triste porque na sua balança, a salvação não pesava mais que os seus bens. Porque se a gente pudesse colocar esse pedido de Jesus em outras palavras, a gente poderia dizer que foi na prática mais ou menos isso. Jesus dizendo, me ame mais que tudo. E a resposta do jovem como se fosse, Jesus, eu não te amo mais que o dinheiro que eu possuo. Na prática foi isso que ele respondeu. Jesus trouxe naquele momento o tesouro que estava no coração daquele jovem. Jesus revela que toda a confiança, que toda a esperança daquele homem estava depositada na sua riqueza. E quando Jesus propõe, tira essa confiança na sua riqueza e ponha a sua confiança em mim e me segue, o jovem fala, não vale a pena. Eu não quero. Não vale a pena. E lendo esse diálogo, esse encontro com Jesus, eu me perguntei, será que eu, Davi, tenho um limite para que o evangelho passe a não valer a pena? Será que eu, Davi, tenho algum limite na minha vida que o evangelho passe a não fazer mais sentido? Porque desse jovem, o limite foi a riqueza. Ali ele encontrou o seu limite. Ali ele esbarrou com o seu limite. Ele falou assim, daqui eu não passo. Daqui eu não dou um passo a mais. E eu te pergunto, a mesma coisa que o Espírito Santo me perguntou. Será que existe hoje algo no seu coração que pesa mais que a vida com Jesus? Será, meu irmão, minha irmã, que hoje você tem algum limite? Como a riqueza era o limite desse jovem rico? Aquilo que se Deus pedir, você, ao invés de se lançar, ao invés de se render aos pés de Jesus, falar, é claro Jesus, eu te sigo, é isso, eu te sigo, eu abro mão de tudo e me lanço aos seus pés e eu vou te sigo. Que ao invés de fazer isso, você vira as costas e se retira triste? Seria
a sua moral no trabalho, os seus bens, a sua riqueza, a sua conta bancária, seria a sua família, seria o seu conforto? Se Jesus pediu o seu conforto, seria a sua estabilidade, a sua segurança financeira, a sua segurança, a sua saúde. Será que nós temos algum limite? A única forma de nós descobrirmos isso é fazer o que esse jovem fez. O que esse jovem fez? Ele buscou Jesus. E Jesus revelou. Se você buscar a Jesus, se nós buscarmos a Jesus, não se surpreenda, Ele vai revelar. Repito, Ele vai te ver. Ele vai te amar, porque Ele vai te ver com olhos de amor. E vai revelar o que precisa ser corrigido. E eu te garanto, tá? Tanto para mim quanto para você, há alguma coisa para ser corrigida. Sempre haverá algo a ser corrigido. Aí você fala assim, não, Davi, mas como é que eu vou saber se eu tenho um limite ou não? Eu vou buscar a Jesus, Lucas 12, versos 33 e 34, nos ajudou a entender. Verso 33 fala, só para a gente entender o contexto. Vendam os seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. E aí vem o verso 34, porque onde estiver o seu tesouro, onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Um bom termômetro para saber qual é o seu limite é você identificar onde o seu coração está depositado. Porque onde o seu coração estiver assentado, onde o seu coração estiver enraizado, isso será o seu tesouro. E esse versículo de Lucas, ele fala sobre um tesouro inesgotável, aonde? Na terra? No céu. Um tesouro no céu onde ladrão não rouba e onde traça não corrói. Nosso coração, meus irmãos, tem que estar depositado no tesouro, mas é um tesouro eterno, um tesouro celestial e não um tesouro terreno. Se o seu coração estiver depositado em algo terreno, se o seu tesouro for algo terreno, a sua vida não vale a pena ser vivida. Porque enquanto a vida eterna com Deus não for o nosso tesouro, nossa vida com Jesus será apenas condicional. Por quê? Porque se eu não fizer de tudo para viver a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, a minha vida com Jesus aqui vai ser movida por uma palavrinha pequena, mas que muda muitas coisas, que é o famoso se. Jesus, eu quero isso, eu vou, se eu não precisar entregar isso. Jesus, eu faço o que o Senhor está pedindo, eu quero viver os seus sonhos. Jesus, eu quero viver o teu propósito na minha vida. Se não for pedir isso. A gente canta, tudo que eu tenho é teu, se o dinheiro ainda ser meu. Tudo que eu sou, tudo que eu menos, enquanto a vida eterna com Deus, ao lado de Jesus Cristo, não for o nosso maior tesouro, nossa vida com Jesus vai ser condicional. Isso é condição. Quando a gente coloca o se, é condição. E as riquezas do jovem eram seu tesouro. Por isso seu coração estava naquilo. E para a gente partir para a parte final. Tá, mas o que eu ganho com isso? Você falou no começo, Davi, que a gente é movido por recompensa. E o que eu ganho com essa vida com Jesus? O que eu ganho abrindo mão
da minha vida aqui para viver isso que Jesus me oferece. Meu irmão, as Escrituras são recheadas de promessas. A gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre promessas e pontos da Bíblia que mostram como será a nossa recompensa. Eu trouxe três exemplos. O primeiro exemplo lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, quando Jesus fala: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. E aí ele completa: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Apocalipse 22 fala: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E o terceiro exemplo, Romanos 8,18, para mim um dos versículos mais bonitos, que diz: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quem escreveu isso foi Paulo. Se tinha alguém que entendia sobre sofrer, esse alguém era Paulo. E aqui com esse versículo a gente vê claramente que Paulo tinha o seu coração depositado 100% naquilo que era eterno. Paulo tinha certeza de onde ele ia. E ele tinha mais, ele tinha certeza de que para onde ele iria, valeria muito mais a pena do que o sofrimento que ele estava passando aqui. Mas muito mais. Em vários momentos, em várias cartas a gente vê isso. E esse aqui é um exemplo. Eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A nossa recompensa existe, meus irmãos, e ela se chama passar a eternidade com Jesus Cristo. Essa é a nossa recompensa. E nada pode se comparar a essa glória futura. Nada pode se comparar. Nada nessa terra, de bom ou de ruim, pode se comparar à glória a ser revelada. Essa é a nossa recompensa. Por isso eu digo, vale a pena sofrer calúnia, vale a pena sofrer difamação, vale a pena ser impopular, se tudo isso no fim das contas te levar a passar a eternidade com Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, o que a gente faz aqui de domingo a domingo, eu digo isso para a gente encerrar, o que a gente faz aqui nos cultos, o que a igreja se mobiliza, os irmãos se mobilizam nos pequenos grupos durante a semana, como o pastor disse agora, o que os irmãos se mobilizam no amor e cuidado, que passam a semana inteira organizando e abre mão do seu conforto, abre mão da sua vida para estar aqui, e tudo isso que a gente faz aqui como igreja local, não é um luxo, não é uma mera distração, não é uma simples programação a mais na grade de programação da sua vida, não. O que a gente faz aqui de domingo a domingo, semana após semana, é uma questão de vida ou morte. E mais que isso, é uma questão de vida ou morte eterna. O que deixa isso ainda mais profundo. A gente não está perdendo tempo, a gente não está aqui fazendo gracinha, a gente está tratando de vida ou morte. Que bom que você está aqui essa noite. Que bom que você vem aos domingos. Que bom que você, para quem levantou as mãos, né? Que bom que você frequenta um pequeno grupo. Isso é maravilhoso, de fato é. Mas a gente tem que viver para que a razão pela qual a gente está aqui essa noite, que é Jesus, seja a razão principal em tudo que a gente fizer. Porque se Ele não for a razão, aí não vale a pena mesmo. Se Ele não for a razão de você levantar pela manhã na sua cama, não vale a pena levantar.
Se Jesus não for a razão de você sair da sua casa para ir até o seu trabalho, não vale a pena trabalhar mesmo não. Que Ele seja a razão de tudo na sua vida. E que nada, nem ninguém, limite a nossa entrega e rendição a Deus. Que diferente seria se ao final desse diálogo o jovem falasse: é claro, Jesus, e se lançasse aos pés de Jesus. Mostrasse que não há limite. Mas, como eu disse, no termômetro, na balança desse jovem não valeu a pena. Mas eu te digo, a vida que vale a pena, de fato, a vida de verdade que vale a pena ser vivida, é aquela vida que está no centro da vontade de Deus. Porque a gente sabe, pela palavra do Senhor, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não quer dizer que não passaremos por aflições, não quer dizer que não passaremos por doenças, não quer dizer que não seremos acometidos de alguma coisa. Mas quer dizer que mesmo nessas situações difíceis, Jesus estará lá com a gente. E ainda assim, mesmo numa vida dificílima, mantendo-se fiel, perseverando até o fim, você vai chegar ao final da sua vida e falar: Senhor, valeu a pena tudo isso. Senhor Deus, valeu a pena passar por tudo isso que eu passei, porque hoje eu posso contemplar a Tua beleza. Valeu a pena sofrer calúnia, valeu a pena sofrer, valeu a pena abrir mão das minhas vontades, valeu a pena abrir mão de tudo aquilo que eu queria para fazer aquilo que o Senhor queria, porque hoje eu posso contemplar o Senhor. Essa é a vida que vale a pena ser vivida, uma vida totalmente no centro da vontade de Deus. Qualquer vida fora disso não vale a pena. Quero pedir que você fique em pé no seu lugar. Quero pedir que você fechasse seus olhos e que você orasse agora, como a gente viu o salmista em Salmo 139 dizendo: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, algo que precisa ser corrigido. Senhor, tire aquilo que está limitando a minha entrega ao Senhor. Senhor, se há algum limite, revele agora. Porque Jesus, Ele está de braços abertos, Ele está disposto a te olhar com um olhar de amor e corrigir o que precisa ser corrigido, para que você possa viver uma vida 100% na vontade do Pai, que é uma vida que realmente vale a pena, e não simplesmente sobreviver, mas é uma vida abundante. Porque Jesus fala que Ele veio para que a gente tivesse vida, e uma vida abundante. E essa vida abundante não virá a existir longe da presença do Pai. Fora da vontade do Senhor, essa vida abundante não existe. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Sonda o nosso coração nesse momento. Vê se em nosso coração há algum caminho mau, algo que precisa ser corrigido. Traz à tona, Senhor, até aquilo que nós não conhecemos. Traz à tona, Deus, aquilo que nós nem imaginamos que possa ser um empecilho para a nossa total rendição aos Seus pés, Pai. Corrige aquilo que precisa ser corrigido. Nós damos total liberdade ao Senhor para que o Senhor corrija o que precisa ser corrigido, porque nós sabemos que a correção que vem do Senhor é uma correção feita com amor. É uma correção que vem para que nós possamos passar a vida eterna com o Senhor ao seu lado. Então, Pai, revele a nós aquilo que precisa ser consertado. Realinhe as prioridades da nossa vida. Reorganize as prioridades do nosso coração. Que o nosso tesouro não esteja depositado em nada nessa terra. Que o nosso coração não seja nada dessa terra. Que a gente busque o nosso tesouro celestial. Que a nossa vida seja uma constante
busca por aquilo que é eterno e não pelo que é passageiro, porque o nosso desejo, Senhor, é acumular tesouros, sim, mas um tesouro inesgotável, um tesouro que o ladrão não rouba, um tesouro que a traça não pode corroer, um tesouro nos céus. Esse é o nosso desejo, Pai. Então nessa noite venha, ó Pai, com Teu Espírito e realinhe prioridades, reorganize prioridades no nosso coração, Pai. Nós queremos nos render por completo, sim. Nós não queremos virar as costas tristes, mas nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente melhor do que o que nós podemos imaginar. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Pai.